Tudo bom? Eu me chamo Vinícius, eu sou aluno do terceiro ano de Contabilidade da FIA-USP Ribeirão Preto e eu estou cursando a disciplina de Educação Tributária. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre despesas dedutíveis e não dedutíveis do Imposto de Renda Pessoa Física. Existem dois tipos de declaração do imposto de renda, a declaração completa e a declaração simplificada. No modelo de declaração completa, todas as possibilidades de abatimento do imposto são consideradas, portanto, são considerados gastos com educação, saúde, dependentes, contribuição para a previdência privada, entre outros gastos. Já na declaração simplificada, a Receita ela aplica um desconto padrão de 20% sobre todos os rendimentos tributáveis do indivíduo e eles vão ser dedutíveis da receita do indivíduo. Então, vai diminuir a carga tributária que o indivíduo vai ter que pagar. Mas o que são despesas? Despesas elas são gastos que o indivíduo tem consigo mesmo e com seus dependentes, quando houver um dependente. E existem algumas despesas que vão ser tratadas aqui, que elas podem diminuir a base do cálculo de imposto de renda à pessoa física, fazendo com que a carga tributária seja menor para a pessoa física. Vale ressaltar que todos os gastos que vão ser explicados agora, eles só são dedutíveis se o indivíduo for declarante do imposto de renda pelo modelo completo. E falando um pouquinho do setor da saúde, não existem limites para a dedução da saúde, caso os gastos dedutíveis se enquadrem nos próximos itens. Alguns exemplos são gastos com consultas médicas particulares, cirurgias plásticas, hospitais, tratamentos odontológicos, fisioterapia, exames laborais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, entre outros. Alguns exemplos de gastos não dedutíveis são cirurgia estética, despesas médicas cobertas pela apólice de seguro, despesas médicas de acompanhantes, exames de DNA, gastos com remédios comprados em farmácia, mesmo que o indivíduo tenha prescrição médica, gastos com viagens ao exterior para tratamento médico. Em gastos com educação, existe o limite de R$ 3.561,50 no ano por dependente ou para o próprio contribuinte. Isso quer dizer que os gastos com educação infantil, que são creches pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, educação superior, que é a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização e também o ensino técnico, eles são gastos dedutíveis do imposto de renda. Os gastos não dedutíveis são gastos com curso de idioma, academia, aulas de esporte, dança ou música, material escolar, transporte até a escola, tablets e aparatos de tecnologia necessários para a educação, assim como também cursinhos pré-vestibulares. É importante ressaltar que esse limite ele vai ser por dependente. Então, se o contribuinte tiver dois dependentes que estão no ensino fundamental, ele vai poder deduzir o gasto até R$ 7.123 por ano. Um importante adendo também é que caso o contribuinte ele pague a escola de um sobrinho ou outro indivíduo, ele só poderá deduzir esse gasto mediante a apresentação da guarda judicial do indivíduo. Agora, sobre dependentes, existe o limite de dedução de R$ 2.235,08 por dependente por ano. Agora, quem se enquadra para ser dependente dedutível? São filhos e enteados até os 21 anos ou em qualquer idade, quando ele for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Filhos e enteados até 24 anos que estejam no ensino superior ou escola técnica, irmãos, netos, bisnetos, desde que o contribuinte ele possua a guarda dos mesmos, e isso vale até os 21 anos ou até os 24 anos, quando esses indivíduos estejam cursando o ensino superior. Agora, mães, pais, avós que tenham recebido os rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.847,36 também podem ser enquadrados como dependentes, assim como sogro e sogra que auferiram rendimentos tributáveis ou não até o mesmo valor especificado acima, mediante que a declaração seja em conjunto com o cônjuge ou que um cônjuge também seja declarado como dependente do contribuinte. Agora, gastos não dedutíveis são quando o mesmo dependente ele está em duas declarações de duas pessoas diferentes, ou seja, quando um pai e uma mãe são separados e os dois colocam o mesmo dependente na declaração de imposto de renda. Isso não pode acontecer, apenas uma das partes pode declarar esse dependente. E outro exemplo é quando há situações em que a condição da pessoa ela exceda o limite estabelecido por lei. Então, o exemplo disso é quando um filho de 30 anos, apto a trabalhar, porém sem emprego, ele não vai poder ser declarado como dependente do contribuinte.
Referente à previdência privada, existe o limite de dedução de 12% sobre o rendimento tributável do contribuinte. Ou seja, esse contribuinte ele vai poder deduzir os 12% somente se ele tiver um modelo de previdência privada PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Se ele tiver mais de um plano PGBL, ele deve somar todos os rendimentos anuais na hora de declará-los e o próprio programa da Receita vai realizar todos os cálculos necessários. Agora, os gastos não dedutíveis e que não podem deduzir com a previdência privada é quando o indivíduo ele possui o plano de previdência privada VGBL, que é o Vida Gerador Benefício Livre. Gastos referentes à pensão alimentícia, o limite de dedução é 100% do valor da pensão estabelecido por lei. Então, os gastos dedutíveis é a pensão alimentícia estabelecida por ordem judicial ou também uma pensão alimentícia por sentença estrangeira, desde que ela seja homologada pelo STF. O gasto não dedutível seria o valor que excede o limite fixado pela ação judicial, ou seja, quando o responsável ele paga mais do que foi acordado pela lei. Agora, sobre doações, existe o limite de 3% de dedução por doação ou até 6% somando todas as doações. Então, as doações que são dedutíveis são doações feitas aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional dos direitos das crianças. Em suma, esses são alguns exemplos de instituições que quando receberem a doação, o contribuinte poderá deduzir, mas em suma, são todas as instituições que o indivíduo doa e essas instituições elas devem ser registradas em conselhos municipais, estaduais ou federais. E esses gastos não vão ser dedutíveis exatamente quando essas instituições elas não forem registradas nos respectivos conselhos. Honorários com advogados, a dedução deve ser feita 100% do valor total gasto com advogado. Então, os gastos dedutíveis vão ser as despesas que o indivíduo teve com advogado, caso ele tenha ganhado a ação que lhe concedeu algum rendimento tributável. Caso o indivíduo ele tenha perdido a ação ou a ação não tenha gerado nenhum rendimento tributável, ele não poderá deduzir imposto de renda. Agora, referente a gastos com profissionais autônomos, a dedução deve ser feita em 100% do que for considerado despesa do profissional autônomo. Então, são dedutíveis gastos de profissionais autônomos que tiveram relação direta com o trabalho por eles exercidos. E são alguns exemplos disso, como despesa com aluguel de escritório, água, luz, telefone, material de expediente e viagens com fins profissionais, entre outras despesas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como computar um pagamento, uma despesa que vai ser dedutível do imposto de renda e eu vou estar usando o software da Receita Federal. Aqui a gente vai estar supondo que o indivíduo ele teve uma receita de R$40 mil no ano. Eu vou fazer o registro da despesa, supondo que ele teve uma despesa com gastos médicos. Então o primeiro passo, além de abrir o software da Receita Federal, é selecionar a parte de pagamentos efetuadas, que é a parte destacada em vermelho. O segundo passo é você selecionar a aba Novo, que já vai estar dentro da parte de pagamentos efetuados. Após você selecionar a aba Novo, vai aparecer essa tela. Você vai ter que selecionar gastos com médicos no Brasil, então é o código 10. Mas se fosse outro tipo de gasto, você selecionaria aí. O quarto passo é preencher os campos com os dados da transação que foi efetuada. Você vai ter que especificar para quem essa despesa foi efetuada, se foi para o titular, dependente ou alimentado, assim como também o CPF e o nome do prestador de serviço e também o valor pago pelo serviço. Após você preencher todos esses dados, você deve apertar a parte que está mostrando ali embaixo como OK. Então, após você inserir o pagamento que é dedutível, é possível observar que o valor de imposto de renda ele já foi diminuído e agora está em R$ 1.442,43. Esse valor antes era R$ 1.742,63, ou seja, a despesa ela já foi dedutível do valor de imposto de renda. Muito obrigado, aqui são os integrantes do nosso grupo, eu espero vê-los em breve em outros vídeos do NAF.